Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você assistiu o primeiro filme do Homem-Aranha em 2002, vai se lembrar da célebre frase do tio Ben para seu sobrinho Peter Parker naquele filme, né? Com certeza, se essa frase virou um mantra, ecoa pela nossa sociedade e é a primeira frase que vem na nossa cabeça quando a gente tem um grande dom e precisa tomar decisões, não é mesmo? Por que eu quero falar isso? Porque foi a primeira frase que me veio na cabeça quando eu vi o Renato Cariani falando sobre escolher a coisa certa em um ano eleitoral que exige muita responsabilidade nas nossas escolhas. E ele fala sobre o poder que ele tem na mídia e que ele poderia usar isso para o bem. Mas acompanha no vídeo até o final que vocês vão entender por que eu tô falando isso. Mas não vou falar sobre política, tudo bem? Mas fiquei muito pensativo a respeito disso. Então, antes de mais nada, meu nome é Fábio Vilas Boas, personal trainer. Seja bem-vindo no meu canal. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, hype o vídeo e bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. Vamos lá acompanhar a visão do Renato Cariani. Eu estou 5 dias aqui de férias apenas, levando meus filhos ao parque. Afinal de contas, eu venho de semanas e semanas de muito trabalho e eu preciso entregar um pouco de momento de qualidade para meus filhos. Mas isso não significa que eu não esteja atento ao movimento da internet. Eu estou. E eu preciso, e eu disse que eu faria isso. Existe um movimento agora na política brasileira de influenciadores digitais, só porque tem seguidores, acreditarem que pode se tornar deputados estaduais e federais. Eu sou influenciador digital. Eu tenho muito orgulho disso. Mas eu sou influenciador digital, comunicador, porém eu sou empresário, dirigi diversas empresas, sou gestor, tenho 3 graduações, fora as minhas especializações. A pergunta é, um influenciador digital pode ser político? Pode. Ele só não pode ser apenas influenciador digital. Isso ele não pode. Ele precisa ser outras coisas além de influenciador digital. Ele precisa de outras competências. Toma cuidado. Não faça do seu voto uma piada. Não permita com que o seu voto se transforme numa tremenda piada. Ah, Renato, não tem como ficar pior. Tem sim, eu vou explicar por quê. Porque se você entregar o seu voto para um Zé Mané, se você entregar para um cara que não tem noção disso, quem vai governar no lugar dele é algum líder partidário que colocou ele lá. E ele vai ser o quê? Marionete. Marionete de alguém que não recebeu esse voto. Alguém que não tem, às vezes, nem couro para conseguir se tornar candidato. Só que ele vai agir no lugar dessa pessoa. Ele que vai tomar as decisões, ele que vai fazer as políticas públicas, ele que vai fazer as escolhas, ele que vai gerir esse cargo público no lugar da pessoa que você escolheu. E a pergunta é, qual será o interesse dessa pessoa? Qual será o interesse dessa pessoa que está ali, ó, sendo marionete do fantoche que você escolheu? Não faça piada. Não brinque com isso. Não brinquem com isso, pelo amor de Deus. Voto é algo sério. Eu vou votar com muita consciência. Vou votar com muita mentalidade, com muita cabeça, por um único motivo. Porque eu preciso fazer do meu país um país melhor. E quem faz isso? São as pessoas que estão lá, criando políticas públicas em todos os cargos. Não são apenas nos cargos executivos, mas também nos cargos legislativos. Legal? Então, cuidado com quem você escolhe, e toma juízo. Bom, pessoal, com certeza ele falou isso depois da repercussão daquela entrevista ridícula do Caneta Azul pro Regis Tadeu e outro rapaz que eu esqueci o nome, onde o cara não falava nada com nada e as pessoas perguntavam pra ele o que faz um deputado federal. Depois eu falo, agora eu não posso falar, depois você vai ficar sabendo. O cara não falava nada com nada, não sabia nem por que tava lá e com certeza foi colocado lá através de uma pessoa que tinha interesse por trás. E foi disso que nasceu uns tiririca da vida. Eu tenho certeza que é a mesma mentalidade que colocou um tiririca lá no poder, na Câmara dos Deputados, também está querendo colocar o Caneta Azul, um cara que não sabe o que está fazendo, total analfabeto funcional, nada contra a pessoa dele, mas é nitidamente um cara que não sabe o que está fazendo ali, né? Tem um grande interesse por trás, se aproveitando da mídia que tem, que apesar de não ter cultura nenhuma, é um cara que tem
milhões e milhões. E é isso que com certeza levou o Renato Cariani a dar essas declarações. Eu concordo com o que ele fala. E tudo bem você ser influenciador, ter uma grande mídia e querer partir para a política, mas se for para fazer isso, que seja com consciência e vá a fim de fazer o bem. Por isso que eu falei no início do vídeo aquela frase do tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá? Então, se você tem fluência no meio, que use a sua fluência, o seu conhecimento para o bem e não para ser uma marionete de poderosos a fim de te usar só para ganhar votos. Infelizmente, nesse país existe a porcaria, a imoralidade do quociente eleitoral, que muitas vezes deixa de fora quem realmente teve votos para estar lá na Câmara, mas coloca pessoas que não tiveram voto suficiente. Eu acho isso é uma imoralidade, tinha que acabar com essa palhaçada, é ridículo. Isso aí é fruto de muito jogo de poder que existe, mas eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, porque meu canal não é para isso. Eu tô fugindo totalmente do tema e pode ser que eu receba muitas críticas negativas a respeito disso, né? Pode chover de comentário, mas tudo bem, comenta aí tudo que você acha a respeito disso, tá? Não tem problema nenhum, é para isso mesmo. Eu quero ver as pessoas participando mais do canal, mas como eu sou da maromba, reagir ao Renato Cariani, que também é um grande ícone da maromba, um grande influenciador do meio. E falando de uma coisa muito importante, que independente se você é ou não é da maromba, independente do meio que você é, você tem que estar consciente, porque é aquele outro ditado popular, né? Pau que bate em Chico também bate em Francisco, entendeu? Vai todo mundo se lascar, isso que é verdade. Então faça bom uso da sua liberdade de voto. Para de ficar escolhendo esses picaretas para querer fazer voto de protesto e votar em palhaços, porque senão não adianta nada você reclamar que o país tá uma imoralidade cheio de palhaços, mas se você continua votando em palhaços, votando nesses caras que não sabem nem o que estão fazendo, uns tiririca da vida, não sabem o que faz, uns caneta azul da vida, não sabem o que faz, mas estão lá simplesmente sendo totalmente manipulados por um grande poderoso só para ganhar votos, porque ele leva junto outros grandes canalhas e criminosos da política. Tudo bem? Então, por isso que eu sempre falo, use do seu conhecimento, acompanhe o que está acontecendo e procure ver quem realmente está com boas intenções. Por mais que seja difícil, eu acredito que existam pessoas boas, só que por baixo de tanta imoralidade eles acabam ficando lá no limbo. Mas pessoas boas existem sim nesse meio, que estão lá com o interesse de fazer a diferença, que tem meios para isso, tem conhecimento para tal, mas que ao menos estão a fim de brigar. Por exemplo, vou citar um exemplo de deputado estadual, na verdade, né? Que é o outro do meio da maromba, o Felipe Franco. E recentemente aí apareceu, estou usando mais uma imagem do Brasil Bodybuilding News, que foi divulgado que ele tem feito bastante pelo esporte, pelo menos na cidade de São Paulo. Ele está inaugurando academias públicas pela cidade e tudo mais, mas fica minha chamada de atenção, né? Não fica só concentrado na cidade também. Eu espero que na minha cidade, Campinas, também exista pessoas com esse mesmo interesse de fazer mais pelo esporte na cidade. Infelizmente, eu só conheço aqui uma academia pública da Lagoa do Taquaral. Se você é de Campinas, você sabe o que é aquela academia da Lagoa do Taquaral. Precisa de mais, tudo bem? Precisa de mais. Eu espero que tenha mais pessoas da cidade ou de outra cidade, seja qual cidade você for, mas que procure, o recado que eu tenho para dar é: procure pessoas assim, com o exemplo do Felipe Franco, que estejam dispostos a trabalhar pelo esporte, por exemplo, né? Vamos trazer um pouco para a área aqui, né? Já que eu sou da maromba, do esporte, e eu sempre enalteço que o esporte salva vidas. Eu sempre prego que o esporte salva vidas. Como profissional de educação física, graduado em educação física, a gente sempre estudou uma coisa que é uma grande verdade, é comprovado pela ciência, não sou eu que estou falando, é comprovado pela ciência. O esporte salva vidas. A atividade física, ou melhor, exercício físico, que é diferente, atividade física e exercício físico. Atividade física é varrer o chão, limpar a casa, é uma atividade física.
tudo bem? Subir a escada para subir pro quarto e dormir é uma atividade física. A partir do momento que você está subindo aquela escada para ir pro seu quarto, você está fazendo uma atividade física. Agora, exercício físico é aquela coisa sistemática, um treino, isso sim é um exercício físico, para vocês verem que eu não estou apenas aqui querendo falar de política, mas como eu sou do esporte, espero que em outras cidades, não só do estado de São Paulo, que é onde eu estou, mas em qualquer estado que tenham pessoas assim, deputados estaduais ou até mesmo federais lutando em prol do esporte. Mas qual que é o cerne disso, né? Qual que é o objetivo principal? Porque ele está usando um conhecimento dele para fazer o bem. Por isso, mais uma vez eu falo aquela célebre frase do Tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se o poder do Felipe Franco é o esporte, ele está usando o conhecimento do esporte dele para levar, melhor dizendo, o esporte para a população, com academias públicas, né? É o que ele pode fazer. E de fato, a proposta dele era trabalhar pelo esporte e é o que ele está fazendo. Ele está fazendo o que ele pode. Então, cara, eu tiro o chapéu pro cara, eu tenho que elogiar mesmo, cara. E olha que eu sou um cara assim, sabe? Às vezes eu começo a pensar, falei, cara, político que acerta não faz mais que obrigação. De fato, político que acerta não faz mais que obrigação. Mas quando ele tá fazendo bem, a gente tem que reconhecer de fato, né? Que bom que tem pessoas assim, mas gente assim é difícil de ver, porque é tanta canalice nesse meio que muitas vezes os bons acabam saindo fora para não se sujeitar à imoralidade. Às vezes o cara tá cheio de boas intenções, mas tem que se sujeitar a muita imoralidade. É triste de ver, mas mais uma vez, a terceira ou quarta vez que eu vou repetir essa frase do Tio Ben: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Quem quer entrar para esse meio, pensa antes no seu grande poder e que arque com a responsabilidade de fazer desse poder pro bem, usar esse poder pro bem de uma sociedade. Porque senão você vai ser mais do mesmo. Você vai ser mais um da corja imunda desse país. Esse é o recado. Então, começando a falar de um assunto mais geral, que é o caso da política e tudo mais, mas depois voltando aqui para a área do esporte, dos exercícios físicos, e citando o exemplo aqui, inclusive, do Felipe Franco, que está fazendo o que pode fazer em prol da população, levando academias, incentivando as pessoas a fazer exercícios físicos, tá? Exercícios físicos, não atividades físicas, porque treino é vida, exercício físico é vida, salva a sua saúde do pior. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, me acompanha até nas lives, sempre me vê fazendo aquela pergunta, né? E aí, tá treinando, tá se exercitando ou tá só vendo a vida passar? Se você tá vendo a vida passar, vamos parar de ficar só vendo a vida passar e vamos começar a se exercitar. Exercício físico, não atividade física. Mas, mais uma vez, voltando, se você tá vendo alguém prometendo na sua cidade que vai atuar em prol de algo que você defende, cobre essa pessoa. Não fique passando a mão, não fique tratando ele como meu político de estimação. Não é político de estimação, é o seu dever cobrar. Você, da população, você que está assistindo isso aí, é o seu dever cobrar. Então cobre mais os políticos e para com essa palhaçada de votar em palhaço de voto de protestos, porque essa palhaçada pode custar muito caro para toda a população, não só da sua cidade, do seu estado, mas também do seu país. Esse foi o recado. Eu espero que você tenha curtido e se você entendeu ou não, enfim, ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários a sua ideia, tudo que você imaginou a respeito disso, tudo que você pensa, beleza? Mas mantenha o respeito e a decência, claro, porque senão vou dar ban, não tô nem aí, tá?
mas a liberdade de expressão é muito bem-vinda. Eu sou totalmente a favor. Eu sou o Personal Fábio Vilas Boas, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo, ativa o sininho das notificações para o algoritmo entender que esse conteúdo é de elite e vale a pena ser divulgado para mais pessoas e aumentar o meu alcance também. E lembre-se, tá precisando de suplementação de qualidade? Confere no site da Probiótica e use o cupom EUPROPersonalFábio para ganhar 15% de desconto na hora de comprar seu suplemento que você tanto precisa para levar seu shape para um próximo nível e a sua saúde para um próximo nível. E se você gosta de pasta de amendoim, mas aquela pasta de amendoim com sabor, tem tradicional também, para quem gosta, legal, tem lá também. É só ir lá no site da Dr. Peanut, beleza? E aí seleciona seus sabores, ou se você gosta de sabor tradicional, seleciona lá e coloca o cupom BLPersonalFábio, B de bola, BLPersonalFábio, para ganhar 10% de desconto. Os links estão nas descrições, comentários fixados, para você não ficar com dúvidas. E segue também nas outras redes sociais se você gosta de vídeos curtos, Instagram, TikTok e Facebook, para você me acompanhar por lá também, porque eu estou por lá nas outras. Forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.